Olá, olá, meus queridos alunos. Vamos falar agora então acerca do óbito. Primeiramente, que eu quero tratar com vocês sobre o óbito. Falando estão as questões aqui normativas, tá? Eu vou dar uma passada também um pouquinho na questão polêmica ali. Desculpe, né? Não vou falar aqui especificamente do item 97 e 97.1, porque eu vou falar sobre ele quando a gente falar dos atos praticados lá no livro E, quando eu falar da morte presumida e da ausência. E aproveitarei também e falaria algumas questões do Código Civil acerca da própria ausência. Então falaremos aqui das questões normativas no mais tranquilo possível do óbito, tá? Primeiro de tudo, pessoal, seção 17 do próprio capítulo, seção 7 do capítulo 17, que é do óbito. Começamos então no item 91 das disposições gerais. O óbito ele será lavrado em vista do atestado do médico, chamada DO, que é a declaração de óbito, se houver no lugar, ou seja, se houver um médico, ou de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Tá? Então, duas pessoas qualificadas que presenciaram ou verificaram a morte ou a declaração de óbito realizada por um médico. Antes de proceder ao assento de óbito de pessoa com menos de um ano, o oficial deve verificar se houve registro de nascimento, qual, se inexistente, será previamente feito no registro civil das pessoas naturais competentes para a lavratura do óbito. Aqui eu já tratei com vocês lá no nascimento, que é uma das hipóteses de deslocamento, né, dessa atribuição da circunscrição do registrador civil das pessoas naturais, onde ele vai lavrar um assento de nascimento no local do falecimento. Tá ok? Falei também um pouquinho lá naquele zoom que a gente fez a respeito de algumas questões aqui que tem que ser ponderadas. Se a criança nasceu e faleceu por ocasião do parto, ou seja, não deu nem tempo dela sair do hospital, vincula-se o local do falecimento porque não tem o que se falar na residência do interessado aqui. Se ela saiu do hospital, você pode optar. Tá? Então esse item 91.1 ele tem que ser relativizado em dois aspectos. Se a criança saiu do hospital ou não chegou aí para a residência, se ela não saiu do hospital ou não chegou aí para uma residência, vai ser somente o local do falecimento mesmo, ele lavra o nascimento e o óbito, respectivamente. Porém, se a criança ela saiu do hospital e chegou aí para a residência da mãe, então aqui a gente aproveita a interpretação do 91.1 e desloca a circunscrição para aquele registrador que é a mãe, que é na verdade, né, que o declarante opta no momento do falecimento, que é a disposição nova lá da Lei 6.015 que fala isso, que o óbito ele será, né, lavrado no local do nascimento ou no local de última residência do falecido. Então aqui, se a criança saiu do hospital, ela teve residência, se ela teve residência, você desloca, o declarante ele pode optar por deslocar o óbito e vai deslocar junto com ele esse lavratura desse assento de nascimento por disposição expressa 91.1, tá ok? 91.2. Os registradores civis de pessoas naturais dos municípios onde haja o SVO, Serviço de Verificação de Óbito, não registrarão os óbitos cuja a declaração de óbito se refira à moléstia mal definida, encaminhando os interessados ao SVO. Após a necrópsia, ainda que a moléstia não seja esclarecida, o óbito será registrado com amparo da DO, da expedida pelo Serviço de Verificação de Óbito ou pelo Instituto Médico Legal. Pessoal, o SVO traz o formulário falando que o óbito não tem uma causa está mal definida a causa do óbito. Então, nesse caso, retorna o SVO, aí precisa da atuação ou de um médico ou de um legista, junto com esse laudo você vai lá e lavra o óbito indicado ali pelo Serviço de Verificação de Óbito. Serviço de Verificação de Óbito, pessoal, é um serviço do próprio município que auxilia, né, as questões relativas ao óbito e o trâmite dessa documentação para a lavratura da certidão. Então o próprio SVO vai lá e declara o óbito, pega a certidão e procede o encaminhamento do corpo para sepultamento ou cremação. Isso é o SVO que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente aqui. Nos municípios onde ainda exista SVO, registro dos óbitos louvar-se-á no respectivo atestado da DO, não dependendo necessariamente de eventual necrópsia para a definição de moléstia tida como mal definida. Pessoal, então só resolve, né, só nega, né, para a verdade voltar e trazer a verdadeira causa ou com a moléstia mal definida através de um laudo de um médico ou de um legista, né, do Instituto Médico Legal, no caso onde tiver SVO. Se não tiver SVO e a DO vier com a moléstia mal definida, tem que lavrar o óbito do mesmo jeito. Arquivar-se-ão as segundas vias das declarações de óbitos, assim como a gente faz nas DNVs, segue a mesma sistemática. Na impossibilidade de ser realizada em 24 horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo, o assento deverá ser lavrado depois com maior urgência, sempre dentro do prazo de 15 dias ou 3 meses se ele faleceu nos locais aqui distantes 30 km da sede da serventia.
datar tanto a residência dele como o local do falecimento, 30 km de distância, caso a pessoa opte pela declaração. Então, não, eu quero declarar que ele, o local que ele faleceu foi nessa serventia, foi nessa circunscrição dessa serventia, porém eu moro na zona rural 30 km daqui, onde ele morava o respectivo falecido. Amplia-se o prazo, nesse caso, para 3 meses. Ultrapassados os prazos acima, ou seja, 24 horas, 15 e os 3 meses, precisa de autorização do juiz corregedor permanente para a lavratura do óbito, tá? Então aqui é uma hipótese que o juiz corregedor permanente ele precisa autorizar a lavratura do óbito. Cuidado para não cair em confusão na prova do declaração de nascimento fora do prazo, que não precisa de autorização do juiz corregedor permanente via de regra. Tá, salvo se tiver indício de fraude, for registro tardio, de criança, etc., tem um indício de fraude, aí tudo bem, manda para o corregedor. Aqui não é indício de fraude, ultrapassou o prazo, ou seja, o óbito declarado fora do prazo, o registro tardio do óbito precisa de autorização do corregedor permanente. Declaração de óbito deverá ser feita pelas seguintes pessoas: homem, mulher, filhos, hóspedes agregados ou fâmulos são os empregados, viúva a respeito do marido ou de cada uma das pessoas indicadas na letra antecedente, o filho a respeito do pai ou da mãe, o irmão a respeito dos irmãos, as demais pessoas da casa indicadas na letra A, o parente mais próximo maior, tá? Então, parente mais próximo maior, tá? E presente. O administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima indicado. Na falta de pessoa competente nos termos utilizados nas linhas anteriores, a quem tiver assistido aos últimos momentos do falecido, o médico, sacerdote ou vizinho do falecido tiver notícia, e a autoridade pessoal a respeito das pessoas que forem encontradas mortas. Essa é a ordem que tem que ser seguida ali no item 93. A declaração poderá ser feita por meio de preposto autorizado pelo declarante, em escrito que constem os elementos necessários ao assento de óbito. O oficial deve observar a ordem das pessoas obrigadas a declarar, como eu já disse ali do 93. O oficial dispensado de observar a ordem sucessiva das pessoas obrigadas a declarar, se for apresentada a respectiva declaração de óbito. Então, pessoal, não se respeita a sequência do 93 se o cara que aparecer tiver com a certidão de óbito na mão, com a declaração de óbito. É o caso, por exemplo, da interpretação do SVO, que a gente já vai tratar aqui mais para frente a respeito das questões das regras, dos convênios. Então, se tiver com a DO na mão, não precisa respeitar o rol do 93. O 94, o assento de óbito deverá conter a hora, se possível, o dia, o mês, o ano do falecido, lugar do falecimento, indicação precisa, prenome, sobrenome, sexo, idade e cor. Pessoal, a cor não pode ser colocada no nascimento, mas deve ser colocada no óbito. Por quê? Depois que a pessoa falece, ela não tem mais o status, né, de pessoa, na verdade ela se torna juridicamente um objeto e tem que ser identificado no mais preciso possível. Por isso, a cor vai para o assento de óbito com extrema relevância. Se ele era casado ou vivia em união estável, o nome do cônjuge ou companheiro supérstite, mencionando a circunstância quando separado judicialmente ou divorciado. Se viúvo ou companheiro supérstite, o nome do cônjuge ou companheiro pré-morto. E o RCPN do casamento e da união estável. Então, se ele era casado ou vivia em união estável, você menciona o nome do cônjuge e aonde estava o registro disso. No caso da linha anterior, a menção se limitará ao estado civil atual, salvo se o declarante apresentar informações relativas a toda a cadeia de uniões estáveis e casamentos. Então, pessoal, só fala do último casamento, da última união estável que ele teve. Porém, se o declarante aparecer com todas as certidões de casamento que o cara do Fábio Júnior, que casou mais de 15 vezes, por exemplo, aí você vai ter que labrar um assento com todos os casamentos do Fábio Júnior ou da Gretchen, se for o caso. Prenomes, sobrenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais. Se faleceu com testamento conhecido, se deixou filhos o nome de cada um, mencionando-se entre eles a interditos. Aqui recomendo que coloque a ordem dos filhos em razão da idade, tá? Para não gerar problema de distinção de ordem. Pelo amor de Deus, não me coloquem no assento. Da união com a fulana ficou o filho tal, da união com a ciclana ficou o filho tal, e de uma união extraconjugal que ele teve nasceu o filho X. Meu, não pode de jeito nenhum, você está designando a ordem de filiação aí, natureza, origem de filiação, isso não pode em hipótese alguma. Você só menciona quem são os filhos, não fala quem veio do casamento ou quem veio de fora. Aconteceu muito isso na prova do 8º concurso, no assento de óbito do tal do Jean Olivier, que era o francês, que tinha falecido no Brasil, tinha que comunicar ao Ministério da Justiça, e lá falava que era filho, tinha filho com uma, com a outra e fora do casamento. E teve muito colega que colocou as designações e, obviamente, perdeu muitos pontos por isso. Se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida com o nome dos atestantes, então não se fala que se houve se a morte, que nem também no caso do Jean Olivier, que muito colega errou,
Colocou a morte foi oriunda de crime. Meu, você não tem que colocar a situação de crime ou não. Primeiro, tem a presunção de inocência e o cara tinha morrido, foi lavrado o óbito dele. Naquele caso da prova do 8º concurso, ele tinha lavrado o óbito no dia seguinte da morte. Então, meu, a justiça em um dia ela não vai falar se o cara é culpado ou não, com todos os graus de recurso que tem a possibilidade no país. E segundo, não é requisito ao fato de ser criminosa a morte da pessoa, e sim se ela foi violenta ou não. Simplesmente coloca morte violenta ou morte não violenta, e a causa morte natural ou morte violenta, e a causa, se isso constar da declaração de óbito. Acabou, não tem que falar mais nada sobre crime. O lugar do sepultamento, se deixou bens, se era eleitor e pelo menos uma das informações seguintes arroladas. PIS/PASEP, INSS, contribuinte individual, número do benefício do NB, da Junta Previdência Social, se a titular era falecida, era titular de algum benefício pago pelo INSS, CPF, número de registro da CNTP, título de eleitor, número do registro de nascimento com informação do livro folha e termo e número série da carteira de trabalho. Cuidado, o provimento 63 fala que tem que estar o CPF também no óbito agora. Então não tem que ter pelo menos uma das informações, agora tem que vir também o CPF. E apresentando todos os documentos, lá no 63 também fala para colocar tudo na certidão, assim como também a letra M fala a mesma coisa. E, por fim, o nome do declarante e a sua qualificação. Isso tem que constar também. Se não for possível fazer constar do assento todos os elementos do anterior, o oficial fará menção no corpo do registro que o declarante ignorava os elementos faltantes. Você simplesmente menciona isso. O declarante ignorava os elementos faltantes para a lavratura desse registro. Ponto. O assento deverá ser assinado pela pessoa que fizer a declaração ou alguém a rogo se ela não puder ou não souber assinar, obviamente. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando o ADO ou de duas testemunhas qualificadas, que é lá que a gente está lá, trabalha lá no item 91, declaração de óbito, duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Nesse caso, com quem fizer a declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar por conhecimento próprio ou por fofoca, que é a informação que tiverem, a identidade do cadáver. 95.3, o assento de óbito ocorrido em hospital, prisão ou qualquer outro estabelecimento público será feito em declaração de parentes segundo a respectiva administração, observados os itens supra. O relativo à pessoa encontrada acidental ou violentamente morta será feito segundo a comunicação de óbito das autoridades policiais, às quais incumbe fazê-la logo que tenha o conhecimento do fato. O desconhecido que é encontrado morto, quem vai declarar é a autoridade policial. Subseção 2, no item 96, o assento de óbito de pessoa desconhecida e a utilização do cadáver para pesquisa, estudos e pesquisas. Item muito importante, tá, pessoal, que a gente vai trabalhar isso aqui. Prestem muita atenção e leiam com muita atenção isso aqui, porque isso cai e despenca na prova. É uma aposta para uma eventual segunda fase agora do concurso de São Paulo e também para uma primeira fase. É um prato cheio para cair isso aqui. O finado desconhecido, o assento deverá conter a declaração da estatura ou medida, se for possível, cor, sinais aparentes, tatuagens, por exemplo, idade presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa auxiliar no seu futuro reconhecimento. Tem que constar tudo que tiver de elemento do cara, do jeito que ele foi encontrado, consta no assento. E no caso de ter sido encontrado morto, serão mencionadas essa circunstância e o lugar onde ele se achava e o da necrópsia. Então menciona também o fato de que ele foi encontrado morto, aonde ele foi encontrado morto e a necrópsia que foi realizada nele, se ela foi realizada. Nesse caso, será extraída individual da tiloscópica no local existir esse serviço, tira digital do falecido também. A utilização do cadáver para estudos de pesquisa só ficará disponível após a lavratura do assento de óbito correspondente, ou seja, não pode mandar o cadáver para pesquisa antes da lavratura do óbito. Pode sepultar antes da lavratura do óbito, que está lá no 95.2, mas encaminhar para pesquisa, jamais. O requerimento mencionado no subitem anterior será autuado e a sua autora promoverá a expedição de editais publicados em algum dos principais jornais da cidade em dias alternados pelo prazo de 30 dias, gravem esse prazo, onde deverão constar todos os elementos identificadores disponíveis do cadáver e a possibilidade de serem dirigidas reclamações de familiares ou responsáveis legais ao registro civil das pessoas naturais. Pessoal, a pessoa desconhecida foi levado o óbito dessa pessoa desconhecida, vai ser encaminhado o corpo dela para fins de pesquisa. Nesse caso, vai ser publicados em 10 dias alternados pelo prazo de 30 dias. Ou seja, publica 10 dias, publica 10 dias, publica novamente. Pelo prazo de 30 dias sendo publicados alternados em 10 dias alternados. Para que alguém venha reclamar e falar, não, peraí, essa pessoa que faleceu é um conhecido meu, não encaminhe para pesquisa porque a gente não quer, não é da nossa vontade. A pessoa pode, o familiar pode dispor sobre isso.
Comprovada a expedição de editais, mediante a apresentação dos originais da publicação, os autos serão remetidos ao corregedor permanente para o julgamento das reclamações e eventual concessão de autorização para a lavratura do óbito, onde ficará consignado o destino específico do cadáver e será observado o disposto no item 96, que são todos os elementos lá de qualificação, que o cara foi encontrado morto, etc. Na análise da autorização do juiz corregedor permanente, deverá atentar especialmente se a publicação foi atendida nos termos do item anterior, ou seja, 10 dias alternados durante 30 dias. E, posteriormente, enviar a relação dos assentos autorizados ao Núcleo de Criminologia, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público de São Paulo. Então, comunica também o NC, que através do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do MP de São Paulo. Aqui é um órgão que é difícil ser comunicado, nessa hipótese Quando houver declaração firmada em vida pelo falecido ou documento que comprova a liberação do cadáver por cônjuge, companheiro ou parente maior de idade até o segundo grau, gravem também, ficará dispensado os editais. Então não precisa de edital se tiver autorização do falecido ou de parente até segundo grau. Após a lavratura do assento de óbito, o sepultamento ou cremação dos restos utilizados em atividade de ensino e pesquisa deverá ser comunicado ao RCPN para a promoção da respectiva averbação. Lavrou o óbito, mandou para a pesquisa, acabou a pesquisa no corpo do cara, vai sepultar ou cremar. O Instituto de Pesquisa comunica o registrador averba essa informação para falar aonde ele foi sepultado ou se é a situação de que ele foi cremado. É proibido, tá? Aqui tem uma disposição lá do Código Civil também que fala, pessoal, a disposição de partes do corpo. Não pode mandar um pedaço do cara para cada instituto de pesquisa, ou manda o corpo inteiro ou não manda nada. Tá? É o que diz aqui, é proibido o encaminhamento de partes do cadáver ou sua transferência a diferentes instituições de ensino ou pesquisa. Ele vai para um lugar só, ele não fica perambulando e muito menos dilapidando, destruindo o cadáver do coitado, colocando um pedaço para cada lado para fazer pesquisa, tá ok? Item 97 eu vou pular, que eu vou tratar com vocês na hora que eu falar lá da morte presumida no livro E, talvez até mesmo uma aula autônoma, né? Falo do livro E, pulo a morte presumida e a ausência, e falo da ausência e as duas mortes presumidas que nós temos no Código de Normas aqui, nas normas de serviço. Item 98, declaração de óbito pelo serviço funerário. Como é que funciona isso? Nas comarcas onde as declarações de óbito são anotadas oficialmente pelo SVO, Serviço Funerário do Município, né, Serviço de Verificação de Óbito, mediante atestado do médico, a declaração de óbito que comprove o falecimento, serão observados os procedimentos administrativos e cartorários desta subseção. Independentemente da intervenção do SVO, do Serviço Funerário Municipal, do SFM, né, melhor dizendo, os RCPN poderão lavrar o assento de óbito desde que o declarante manifeste essa vontade. Então, mesmo onde tem SVO, se a pessoa comparece com a declaração de óbito, vai lavrar o óbito, não precisa da SVO. Tá? É facultativa a opção. Tá? O fato de existir o serviço de verificação de óbito, ou seja, o serviço de funerário do município, não obsta que um declarante venha com a declaração de óbito e declare o respectivo óbito. O sepultamento, tanto do recém-nascido como de natimorto, poderá ser feito sob autorização do serviço funerário do município, que se encarregará no primeiro dia útil de promover os registros juntos ao Serviço Civil das Pessoas Naturais. Então, pessoal, eles têm um dia útil para providenciar esses registros. Ocorrendo o falecimento de pessoa com idade inferior a 1 ano, que não tenha sido registrado, o Serviço Funerário Municipal procederá à coleta dos dados de declaração de óbito, impresso padronizado, nos termos do artigo 80, e remeterá ao Registro Civil das Pessoas Naturais competente para a lavratura do assento de nascimento e óbito. Então, na verdade, ele verifica, manda e o registrador vai fazer os dois, o nascimento e o óbito, respectivamente. Que aqui são nos termos do artigo 80, na impresso modelo padronizado, ele manda todas as informações para que ele pratique os dois atos. Inclusive, se possível, enviando a DNV junto com a declaração de óbito, porque se a criança nasceu e morreu, logo em seguida, expede sim a DNV e também a declaração de óbito dela, então seja prudente que apresente-se as duas, para arquivamento também classificadores distintos. O preenchimento das declarações de óbito do serviço funerário do município será feito por funcionários qualificados e credenciados pela própria funerária, respondendo civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticarem. Declarações serão formalizadas em impresso próprio, contendo todos os requisitos 94 do capítulo, que lá são os requisitos do óbito, que a gente já tratou, inclusive a cor, não se esqueçam, com a indicação e endereço do RCPN do lugar do falecimento, onde se processará o registro, ou, de acordo com a 13484, o local de última residência do interessado. Aqui o SVO vai ter que encaminhar para um outro registrador ou a pessoa levar a declaração de óbito nesse caso de opção. A primeira via do impresso próprio será retirada 2 ou 3 vezes por semana do registro civil das pessoas naturais competente para o registro, juntamente com o atestado médico respectivo, que é a declaração de óbito.
Então a primeira via, né, desse impresso próprio da certidão de óbito será retirada 2 ou 3 vezes por semana pelo RCPN para o registro, ou seja, a cada 2 ou 3 vezes por semana ele vai lá pegar essas declarações para que realize os respectivos óbitos. Lembrando que 2 ou 3 vezes por semana é o suficiente para cumprir o prazo de um dia útil, tá? O RCPN competente deverá proceder ao registro no prazo de 24 horas, contado do recebimento da primeira via da declaração. Então ele tem que praticar dentro de 24 horas o registro quando ele recebe a primeira via da declaração do Serviço Funerário Municipal. Na lavratura do assento deverá constar que o registro é feito em conformidade com as declarações prestadas junto ao Serviço Funerário do município pelo senhor fulano, qualificar completo, que subscreveu a declaração, indicar a numeração da declaração de óbito, a qual se encontra arquivada na serventia. Tá? Então isso tem que ir expresso no assento de óbito. O Serviço Funerário do município receberá as declarações de óbito ininterruptamente nos pontos de atendimento, em locais indicados e previamente divulgados para o conhecimento do público. Quando a implantação desse serviço nas comarcas do interior, após ser baixada a portaria respectiva, ou seja, a portaria do juiz autorizando, deverá ser firmado o termo de adoção conjunta entre a Corregedoria Permanente, a Prefeitura e o RCPN e o Serviço Funerário do município. Então, pessoal, lembre-se que vai 4 entes envolvidos, está na portaria. O juiz corregedor ele baixa, né, a portaria respectiva, né, indicando a questão do início das atividades do serviço de verificação de óbito, né, do Serviço Funerário do município. E quem vai assinar o termo de adoção conjunta? A Corregedoria Permanente, que é o juiz corregedor permanente, a Prefeitura, preferencialmente na pessoa do prefeito ou secretário respectivo, o registrador civil das pessoas naturais e o responsável pelo serviço funerário do município. O termo da adoção conjunta dos procedimentos administrativos e cartórios será lavrado com observância no que couber do modelo já apresentado pela Corregedoria, né, assim como a respectiva portaria, cujo modelo está acostado nas folhas 553 e 558 do processo CG 49.779/78. Nos casos omissos, serão solucionados nos termos da Lei 6.015 pelo registrador civil das pessoas naturais ou pelo juiz corregedor permanente. Então, os casos omissos aqui serão solucionados junto dos termos da 6.015 ou pelo registrador civil das pessoas naturais. Isso aqui é uma disposição muito vaga, tá, das normas nesse sentido, porque ela já cerca praticamente tudo, né? Então dificilmente vai ter um caso omisso que possa ser aqui objeto de solução do registrador civil das pessoas naturais ou corregedoria permanente. O que pode se enquadrar aqui é uma suspeita acerca das declarações, né, que isso o registrador ele pode pedir talvez uma confirmação de uma testemunha ou de uma declaração de óbito perfeitamente, né, preenchida, que possa ter vindo alguma coisa, precariedade ou dilacerada que seja, ou ainda ele suspeitando dessa irregularidade, ele remete ao juiz corregedor permanente para decidir. É isso que esse caso, que essa hipótese do item 105 quer dizer aqui. Tá ok? Feito isso, terminamos aqui então a parte de óbito. Fica então a parte do presumido que eu falarei junto com a ausência lá de vocês. Farei numa aula autônoma, melhor, que a gente já trata também da ausência no Código Civil, já mata esse estudo de maneira mais coordenada. Então, fica então para a próxima aula. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e bons estudos.